terceiro filho do casal, Francisco Gonçalves dos Santos e Maria André dos Santos, Benedito Gonçalves dos Santos nasceu na cidade de Paracatu, Minas Gerais, no dia 19 de junho de 1958, onde foi batismado e crismado na Catedral Santo Antônio. Benedito está aqui na Diocese de Presidente Prudente há 11 anos, onde se encontra até hoje. Dom Benedito, seja muito bem-vindo. Tá bom, muito obrigado, mano. Deus abençoe. Amém. Quem era Benedito Gonçalves dos Santos antes de ingressar no seminário? Bom, como o senhor falou, então eu sou filho do casal Francisco Gonçalves dos Santos e Maria André dos Santos. Venho de uma família de 8 irmãos, eu sou o terceiro filho. Então a casa dos meus pais fica aproximadamente a 500 metros da Catedral Santo Antônio, em Paracatu. Ali então assim, uma vida bastante pacata, do interior, tudo mais. Todos nós estudamos lá numa escola próxima de Paracatu, lá da minha casa, chamada Escola Estadual Dom Serafim. Depois fomos para outra escola estadual chamada Antônio Carlos. Finalmente fiz o curso técnico no colégio Aldemar Neiva. Então, assim, desses 8 filhos, eu fui assim, um filho muito peralta, sabe? Isso aí deu muito trabalho para meus pais, assim, um pouco imperativo e tudo mais. Tem muita facilidade para matemática. Então, matemática sempre foi meu ponto forte nos estudos, sabe? E graças a Deus, assim, na minha família tinha uma liderança muito forte, sabe? Meus irmãos, apesar de ser o terceiro filho, ter 2 irmãos mais velhos que eu, sempre se metia como uma liderança nessa parte, às vezes ligada a comércio, a compra, a opinião, e sempre ouvia uma opinião, sempre uma pessoa muito querida na minha família e tudo mais, sabe? Meu pai muito rigoroso na parte moral, se exigia muito dos filhos, e minha mãe primou muito assim pela educação religiosa. Então, se nós somos cristãos e eu me tornei padre, hoje sou bispo, devo muito, muito à minha mãe. E nesse período, então, lá em Paracatu, minha mãe, no caso, auxiliar muito minha mãe nos trabalhos domésticos, todos nós, todos os filhos, homens e mulheres, tinham sua tarefa em casa, às vezes um ajudando na lavação de roupa, outro, no caso, limpando a casa, limpando vasilha, cada um tinha o seu trabalho, de semana em semana fazia o rodízio. E cada um procurava, então, no caso, ajudar. Já que a família era grande, assim que na medida que nasciam os irmãos menores, nós então ajudávamos também, no caso, auxiliando, carregando e servindo minha mãe aqui como um babá, ou no caso, sendo um pedagogo para aquelas crianças. E assim deu-se o crescimento, sabe? Uma pessoa perto da minha mãe, chamada Elias Batista Gomes, tinha um comércio bastante assim, de bastante movimentação na época, e estava jogando bola perto da casa dele, a bola caiu no comércio, eu fui pegar a bola lá e descobri que o balconista dele tinha saído do balcão, tinha abandonado o serviço. Aí eu parei o jogo, fui lá e falei com minha mãe, eu sou Elias, precisando de um balconista, só podia conversar com ele, pedindo para mim. Minha mãe foi e graças a Deus deu certo. Cheguei lá e fiz algumas perguntas assim, ligadas com a matemática, conta de venda de produto e tudo mais, até me deu a caneta, eu respondi toda assim, sem precisar de caneta, então foi uma entrevista muito boa, imediatamente me contratou. Lá eu fiquei durante 6 anos, sei lá, dia 30 de novembro de 1977, quando tirei o 2º grau, no caso, formei em curso técnico de contabilidade. Aí migrei para um escritório de contabilidade, lá fiquei trabalhei diversos anos, também nesse escritório, aí procurei ser professor, no caso, eu lecionei matemática, lecionei estatística, lecionei mecanografia, contabilidade. Eu tenho um irmão que é contador, foi meu aluno, e diversos contadores, para cá também foi meu aluno. Trabalhei um período mais de 4, 5 anos, e depois disso também eu fiz um concurso no estado chamado IPSENG, Instituto de Previdência e Servidores do Estado de Minas Gerais. Nós éramos 43 candidatos, eu dei a graça, devi sair muito bem em matemática, fechei com 100%, e aí com isso eu fiquei em primeiro lugar nesse concurso. Dá uns 3 anos, então saiu a chamada, mas nesse período, antes desse concurso, eu trabalhei então como contador, trabalhei numa empresa de cerâmica alvorada e sempre ligado à parte matemática. Dom, em 1977, o senhor ingressou na Conferência dos Jovens de Santo Agostinho, auxiliando na pastoral litúrgica. Foi a partir desse momento que o senhor começou a sua vida de trabalho na igreja? Fiz um trabalho com os vicentinos, até foi uma parceria, e embatei muitos trabalhos vicentinos. Gostei muito assim, dos trabalhos envolvidos na área social, visitando as famílias e tudo mais. Então comuniquei, no caso aquele grupo de jovens, que eu estaria então a partir daquela data migrando para essa conferência de jovens, no caso Santo Agostinho, lá em Paracatu. E essa conferência para mim foi uma abertura muito grande, porque primeiramente lá por me abrir, era uma pessoa muito tímida, muito calada, sabe? Gostava muito do trabalho, mas falar mesmo era de pouca conversa, e às vezes até gaguejava muito. Eu vejo iluminação divina, sabe? O fato de eu ter entrado para os vicentinos, que aí vai marcar toda a minha vida. Eu penso que se eu não tivesse conhecido os trabalhos vicentinos, eu jamais iria para a vida consagrada. Isso me ajudou muito, então eu
a desapegar assim, dos bens materiais, sabe? E se não fosse isso, jamais eu teria condições. Porque antes eu pedia a Deus que eu conseguisse um emprego bom para ter uma estabilidade, já que minha família era uma família muito carente. E eu tinha emprego bom naquela época, Paracatu, um dos melhores empregos. E quando então eu senti o chamado, né, para a vida religiosa, é claro. Dentro desse chamado não tem o que fazer, né? Então tivemos que deixar, é claro, para ir para a vida religiosa. Mas foi uma longa caminhada. E eu vejo assim então que a Conferência Vicentinos, o trabalho vicentino, no caso, a Conferência de Jorge Santo Agostinho, para mim foi a escola que me moldou para a vida religiosa, para depois mais tarde consagrar a Deus. E falando um pouco sobre esse chamado à vida religiosa, né? Em novembro de 1982, o senhor participou de um encontro vocacional no seminário em Brasília. Sim. E a partir desse momento o senhor, né, já voltou aí realmente decidido que gostaria de entrar para essa vida. Em qual momento da vida do senhor, se foi nesse encontro ou em um outro momento, que teve essa confirmação no coração do senhor que o senhor queria entrar para a vida religiosa? Certo. Então é o seguinte, lá em Paracatu só tinha padres carmelitas, padre carmelita, Frei Pedro. Anos anteriores, tinha feito diversos encontros vocacionais e tinha manifestado o desejo de, pelo menos, aprofundar mais na caminhada vocacional. Mas Frei Pedro era uma pessoa muito santa, mas realmente não encaminhava a gente para a vida religiosa. Esse encontro foi muito bom. Toda semana nós encontrávamos sempre às quintas-feiras, nós tínhamos reuniões, no caso, nós éramos de início, parece que 12, naquela época 12 jovens, nós fazíamos esse encontro vocacional. Comecei no mês de março. Aí eu penso, mais ou menos, no mês de agosto, setembro, eu estava decidido já a ir para o seminário, após as diversas reflexões. Eu tenho um irmão mais novo, chamado Acácio. Ele, então, quando eu comecei a participar desse grupo vocacional, ele me tomou, sabe, disse que coisa estranha de ser padre, coisa cafona, né? E depois ele acabou virando cafona, sabe? Ele acabou, no mês de agosto, ele pegou e entrou também nesse grupo vocacional. E no mês de novembro, como você falou, nós fizemos um encontro vocacional em Brasília. Mas esse encontro vocacional em Brasília foi mais assim para, no caso, fazer alguns acertos. Eu tinha procurado o Padre Almir e falado com ele que eu estava, no caso, estava já assim, ansioso e, se desse de mim, estava disposto a deixar o trabalho, que era concursado, para ir para o seminário, é claro, dependendo do acolhimento do bispo e também de fazer a experiência vocacional. Mas o que eu mais vejo para a minha decisão foi esse acompanhamento dado pelo Padre Almir Franco Palheta no ano de 1982. Para mim, esse acompanhamento foi vital e foi ele que me fez. Aí descobri lá que tinha um clero diocesano, mas antes desse encontro, eu já estava decidido a abraçar a vida religiosa, só faltando a aprovação dos superiores, de modo que daqueles que estavam à frente do seminário e da formação vocacional em Paracatu, de modo que o bispo Dom José Cardoso. Certo. Bispo, ao iniciar aí os estudos no seminário, né, o senhor teve que abdicar do seu cargo, né, no Estado, dar uma pausa, né, para poder estar iniciando esses estudos. E como é que foi esse momento de decisão para o senhor, visto que a sua vida profissional, né, aí tendo um cargo no Estado, ela já estava muito bem, né? Estava, graças a Deus. O Estado, eu tinha um serviço muito bom, sabe? Muito bom mesmo. Para a minha cidade, Paracatu, excelente, né? Sei que muitos jovens gostariam de ter, caso, um serviço como esse e tudo mais. E então eu fui para o seminário no dia 13 de fevereiro de 1983. Quando eu decidi para o seminário maior, o Dom José Cardoso, bispo de Paracatu, sabia que eu era concursado e tudo mais. Ele procurou juntamente com meus pais, me orientou que eu não pedisse, o quanto possível, não pedisse direto saída, mas um afastamento temporário. A lei permitia isso. Após 2 anos de serviço, você podia então no caso, fazer uma licença por tempo indeterminado. Então ele aconselhou, pode ser que às vezes não dê certo, você não conhece seminário ainda, a vida religiosa, então seria bom que você garantisse esse trabalho, porque um trabalho realmente foi conquistado com muita luta, foi um concurso. E ouvindo o seu conselho, então achei por bem pedir então, no caso, ficar afastado ou pedir licença durante 2 anos. Depois de 2 anos, em 1985, renovei por mais 2 anos. Mas eu recebi o chamado do Ipseng se não poderia voltar normalmente ao trabalho. Eu conversei com o Dom José, ele aprovou, não só pode, eu autorizo você a trabalhar e você continua fazendo seus trabalhos, no caso à noite aqui em Paracatu, ajudando no seminário. Fui chamado também a dar aula de ensino religioso, um padre, José Afonso, tinha assumido, autorizado pelo bispo, depois devido à dificuldade, ele pediu, e Dom José então pediu que eu assumisse essas aulas. Em dezembro deste mesmo ano, né, de 1986, o senhor recebeu a missão pastoral para trabalhar no distrito de Canabrava. Sim. E o senhor recebeu vários elogios pelo trabalho desenvolvido lá, né? O senhor pode contar um pouquinho de como foi essa história do seu período nesse distrito? Lá tem 2 igrejas, uma igreja mais antiga e uma capela nova, hoje é matriz, construída recentemente.
E o padre achou por bem, então, fazer a migração, pegar o sino, um sino antigo da igreja, aquela igreja mais antiga, essa centenária, e levar para a matriz. E uma das pessoas não gostou daquilo, sabe? Então chegou a ter um certo bate-boca, mas no fim falou que deveria ser feito. Quando chegou em dezembro, então, Dom Leonardo chegou perto de mim e pediu que eu fosse para lá só, mas lá tem esse problema, né? A comunidade é dividida, está tendo essa dificuldade, então muito cuidado no que falar, tudo mais, né? Porque caso contrário pode até crescer mais assim, aumentar o fogo e tudo mais. Então, mas eu confio muito em você, acho que você tem condições. Aí me passou, então fui muito feliz, sabe, nesse período, e a partir daí o bispo também criou muita confiança no meu trabalho, muita mesmo, né? Dom, a primeira paróquia que o senhor dirigiu aí, né, que o senhor esteve depois da sua ordenação presbiteral foi a Catedral, né, de Santo Antônio, lá em Paracatu, onde o senhor nasceu. Que tinha aproximadamente 120 comunidades, né, para ter em 3 padres e o bispo diocesano, mais o senhor, para atender essas 120 comunidades. O senhor esperava ir para lá, sendo que era a sua cidade natal? E como que o senhor fez para administrar, né, todas essas comunidades, visto que era uma cidade assim que estava em crescimento, né? Eu assustei muito, porque Paracatu é uma cidade grande, é uma cidade da diocese, né? Lá, naquela época tinha mais ou menos 80, 85 mil habitantes, calcula assim, quando sei lá, hoje tem praticamente 100 mil habitantes. Então, e tinha esse número de comunidades, né, quando 120, chegou até um pouco mais. Tem um momento chegou a ter 144 comunidades. Eu tenho lá relatório 83 dentro da cidade e 61 na zona urbana. E nós éramos de início 3, depois 4 sacerdotes para cuidar dessas paróquias. E tinha um padre Alfonso Pastore, ele é o idealizador, o criador do ECC, um padre muito dinâmico, missionário, né? Eu fiquei com muito medo, né? E eu vou ficar perdido nesse trabalho, né? Como é que eu vou dar conta? Mas o bispo confiava muito em mim, aí mostrou algumas qualidades, que confiava, né? E que também iria caminhar conosco, como de fato caminhou. Diante de tudo isso, é claro, nós então aceitamos o convite do bispo e fomos trabalhar em Paracatu. Uma vez ordenado, então, dia 8 de dezembro, eu assumi a paróquia de 17 de fevereiro de 1991. E lá fiquei até ser bispo, então fiquei lá 17 anos e meio. Consequentemente, vim para cá também 17 de agosto de 2008. Então deu 17 anos e 6 meses certinho. 17, fevereiro com agosto e assim por diante. Uhum. Benedito Gonçalves dos Santos, lá no comecinho, quando entrou no seminário, imaginou que um dia seria bispo diocesano? Jamais, né? Nunca, né? Eu pensei que fosse por padre em Paracatu, né? No caso, na diocese de Paracatu e tudo mais. O que eu pensei assim, de ser um padre zeloso e tudo mais, né? Mas jamais de um dia pensei um trabalho fora da diocese de Paracatu. Achei que minha vida fosse ficar em Paracatu. Então, eu sempre falava, você é uma pessoa de muita conciliação, você tem muita facilidade conciliadora, né? É uma qualidade que poucos têm, e isso é uma qualidade muito grande que eu acho que você pode ser um bispo, porque você, além da parte pastoral administrativa, conciliação é algo que marca muito o seu ministério, e isso é coisa rara. Então, são qualidades que eu te vejo você como um candidato, um potencial muito grande para o episcopado. Bom, e para nós finalizarmos, né, durante todo esse tempo que o senhor passou aqui na Diocese de Presidente Prudente, esses 11 anos, né, o que o senhor deseja aí para o futuro da Diocese de Presidente Prudente? Prudente é uma diocese muito boa, sabe? Não é porque eu sou bispo-presidente Prudente, não, mas Prudente é uma diocese realmente que tem um excelente clero, um bom sacerdote, um leigo do laicato, o laicato Prudente, sem dúvida alguma, é muito rico, sabe? Então você faz, então tem que dar continuidade. Então o que eu vejo é o seguinte, Presidente Prudente já é uma diocese muito boa, mas tem muito ainda a ser feito na formação de leigo e tudo mais, sabe? Atualmente está tendo diversas escolas de teologia levando o leigo a uma melhor formação para melhor servir. Então eu vejo que tem um potencial muito grande a ser desenvolvido, sabe? Mas a grande força nossa aqui está no laicato. Então eu espero que cada vez mais nós tenhamos leigos conscientes, sabe? Por isso eu peço a Deus, por intercessão da Virgem Maria, assim como eu escolhi o tema, né? Fazei tudo o que Ele vos disser, peço a Deus força e graça, para que eu, atento a esse conselho de Maria, possa sempre ouvir a voz de Cristo e, é claro, se eu ouvir e responder a voz de Cristo, com certeza eu terei um fecundo, um rico pastoreio. Que Deus nos conceda essa graça. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui. E muito obrigada a você que nos acompanhou até agora. Tchau.